Então, voltando a gravar. ah, Galera, então, não sei que hora que eu caí aqui, né? Mas eu estava aqui comentando com vocês dos conceitos, né, da semana passada e onde a gente parou, né? Então, aqui. E comentei que a maior parte desses conceitos serão vistos na frente Milton Santos depois, né? O meio técnico científico informacional, a questão do território. E região, estava aqui nesse ponto, quando começou a cair tudo. Região, a gente vai trabalhar com região um pouquinho aqui na frente Aziz, mas também lá na frente Milton Santos, já que regionalizar é uma coisa que a gente utiliza muito na geografia para facilitar nossos estudos, né? Região é algo que facilita muito nossos estudos. Então, a gente pode regionalizar ou por ações, por alguma coisa que aconteça, como é o exemplo aqui dessa região da soja, né? Ou para questões administrativas, né? Como a questão das regiões brasileiras do IBGE, blocos econômicos, regiões metropolitanas. Então, em vários momentos, a gente vai utilizar esse conceito de região, que funciona para fins ou didáticos ou acadêmicos. E aí, o conceito de rede geográfica, que é também, esse aqui sim é algo que é bastante importante para a gente, que rede geográfica não é região, né? Então, região a gente está falando ali daquele conjunto de locais. Na rede geográfica, a gente está se preocupando com o que liga estes locais, né? Então, é o por onde as coisas circulam, sejam elas coisas físicas ou não. Né? Então, aqui esse conceito de fluxos e fixos também foi criado pelo grande São Milton Santos, onde ele fala de coisas físicas que realmente ligam dois lugares, como uma rodovia, uma ferrovia, etc. E as coisas que circulam por ali, né? Então, não é uma ligação física, mas está ligando dois lugares, como, por exemplo, um fluxo de pessoas. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo da Alix da Cunha, né? A Alix da Cunha em Campinas tem 3,5 km e passa 750 mil pessoas por ali, né? Então, é um bagulho doido, né? Você tem uma conexão entre os lugares. Isso aqui vai ser falado bastante, né? Na frente Milton Santos e eu aqui na frente Aziz vou falar também. Como eu disse, estes conceitos em si serão trabalhados as suas funções, vamos dizer assim, mas não necessariamente o conceito, o que é isso, o que é aquilo. Beleza? Então, só para passar esses conceitos mesmos, para não falar, pulou, ficou sem falar. Bom, galera, a aula de hoje, né, o assunto de hoje, a gente vai entrar aí na apostila, tá o módulo 234, né, que é o que a gente chama aí de os conceitos fundamentais, onde vai ter umas noções de astronomia, noções de localização e etc. Eu gosto de dizer o seguinte, cara, eu gosto dessa aula porque essa aula aqui a gente vai falar talvez das primeiras grandes descobertas e necessidades da humanidade, né? Eu gosto de... Alguém já leu o livro Sapiens? Né? O livro Sapiens. Cara, é um livro de um escritor israelense e o cara, ele tenta, num livro, falar de toda a história da humanidade, né? Então, leu o começo. Olha só, o começo, né? É bom. Que aí o cara, ele vai falar da história da humanidade e ele vai pegar lá desde o surgimento do Homo sapiens, né? Então, por isso que o título é Sapiens, né? Porque ele vai falar, inclusive, das diferentes humanidades, né? Então, de como que o Sapiens se torna predominante, na verdade, extermina todos os outros. Então, a gente pode dizer que a humanidade já começou com um extermínio, né? A gente exterminou todos os outros grupos de humanos.
E aí, como que essa humanidade chega até hoje? Eu acho bem interessante. É um livro bem... Eu não gosto do último capítulo, já aviso, assim, eu não gosto do último... Porque o último capítulo ele tenta fazer especulações, sabe? Pensar no futuro. Eu não gosto dessas especulações, porque eu acredito que pode haver transformações e mudanças. Mas até ele chegar no hoje, eu acho que ele manda muito bem, ele vai muito bem. Ele consegue, como poucos, fazer para um público leigo, a juntar tanto conceitos das exatas e das humanas. Eu também não gosto dessa divisão, né? Eu sempre falo que na divisão exatas de humanas tem o Descartes aí para dar um tapinha na cara de todo mundo. É possível a gente mesclar estes conhecimentos. E aí o cara ele vai tem muitas páginas esse livro. Aí ele vai pegar lá, vai juntar conceitos da biologia, da química, da sociologia, tal, da geografia. E eu acho que ele manda bem, né? Eu falo que eu acho que ele manda bem porque é o seguinte: minha área de conhecimento mais profundo está nas humanas, vamos dizer assim, e eu vejo que ele consegue colocar para um público leigo de tal forma que quem não conhece o conceito entende, e quem conhece o conceito vê, beleza, o cara falou aqui, não falou bobagem, mas falou até um ponto aqui, ok, tá ok. Entendeu? Então eu acho que ele manda bem, eu acho que vale a pena. Por que eu estou falando do Sapiens? Então ele vai entrar nessa parte do imaginário coletivo, tal, da construção do que é a humanidade, inclusive na questão de sociedade, né? Inclusive nas questões simbólicas, tal. Eu gosto de pensar o seguinte, cara, vamos pensar, para formar essa humanidade, para formar essa sociedade, qual terá sido, vamos dizer assim, os motivadores? Cara, o motivador é o conhecimento, né? Eu penso assim, existem vários pensadores que vão falar sobre o que diferencia o ser humano dos outros animais. Há várias teorias que envolvem isso. A que eu acho mais interessante é a seguinte: o que diferencia o ser humano dos outros animais é que nós somos capazes de perceber padrões. Na verdade, mais do que perceber padrões, a gente procura padrões. A gente procura padrões. Sabe aquele negócio de você olhar para a nuvem e falar: nossa, é uma girafa? Não é, velho, é uma nuvem. Né? Mas quem nunca brincou de ficar vendo bichinhos na nuvem? Né? Azulejo de banheiro de casa de vó, né? Aqueles azulejos que é tudo aquelas manchas bizonha, velho. Aí você tá lá no banheiro da casa de vó, você fica, nossa, aquilo ali é uma corrida de kart. Aqui, né, você começa a ver um monte de coisa doida, assim. Quem nunca, né? Nós procuramos padrões. E eu gosto dessa linha de pensar o que diferencia os seres humanos dos outros animais. A gente procura padrões. E a gente procura padrões e a gente cria coisas a partir destes padrões. Se a gente pensar, vamos pensar na matemática, o surgimento da matemática. Ó que louco, cara. Se você procurar lá todas as civilizações que iniciaram o conhecimento matemático, e vai marcando no mapa mundi, olha lá, tá, teve aqui, teve aqui, teve aqui, vai marcando no mapa mundi, você vai perceber que todas essas civilizações praticamente formam uma linha no mapa mundi, uma linha horizontal, assim, ó. Ó meu globinho, né? Então eu tenho um globinho aqui, ó. Se a gente pegar essas civilizações, elas basicamente vão fazer uma linha aqui, ó, onde eu estou passando o dedo aqui, ó. Pá, 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 pá. Desde aqui na América, onde a gente teve astecas, maias, passando pela África, aqui Egito, aí na Europa aqui a Grécia, vem um pouco mais para a Ásia Oriental aqui, onde entram babilônicos, etc. É praticamente uma linha. Aí você, meu, será que tem um motivo de estarem numa linha? Tem que ter, né? Porque a gente tinha civilizações em todo o resto do planeta, por que será que nessa linha as coisas aconteceram? Porque foram lá que os extraterrestres pousaram, né? Então, lá que os extraterrestres pousaram, passaram informação para a galera, né? Não, né, velho? Né? Tem que ter alguma explicação. E eu gosto de dar a seguinte explicação: é nessa linha que foi mais fácil de perceber os padrões. Né? É uma sorte geográfica que foi mais fácil de perceber os primeiros padrões. Né? Quais será, né? Quais terão sido ali estes padrões? Então vamos começar aqui, como eu sempre faço,
A gente começa com o nosso motivacional 222 dias. 222, né? Tipo 3 patinhos da lagoa aqui. Tamo bem, tamo bem. A gente vai... Peraí, tem um Thiago Bizarri aqui. Eu conheço um Thiago Bizarri, mas o Thiago Bizarri que eu conheço, ele é professor de matemática. O Thiago Bizarri está aqui assistindo aula. Eu liguei sua câmera. Liga. Eu não sei, acho que é aqui. Aqui? Não é, não. Tiago, é você, velho? Caraca, mano! E aí, Mas não sou eu, não. É você mais ou menos, é você mais ou menos. Sou eu mais ou menos. Na verdade é esse aqui, ó. E aí, meu querido, beleza? Tudo bem? Tudo bem, cara? Saudade de tu. Muita saudade, meu querido. Muita saudade de você, cara. Sobreviver nessa vida louca que estamos vivendo nessa pandemia, né, meu? Pois é, doideira, doideira, doideira. Doideira, né, mano? Doideira. Quem diria que... Você viu que eu tô falando de matemática aqui, né, velho? Tô falando Eu tô adorando. Eu tava Você... fazendo outra coisa, eu até parei para escutar. Tá mandando muito bem, é isso aí mesmo. Valeu, meu querido, valeu, cara. O elogio vindo de uma pessoa de tão alto calibre, assim, sabe? Parou. Cara, bom falar com você esse minutinho, meu querido. Obrigadão de dar essa ar da graça. Beijo. Gente, vocês podem não saber, mas o Thiago Bizarri é um grande professor de matemática, colegaço, trabalhamos juntos em alguns locais, adoro esse cara. Nossa, cara, as aulas dessa turma aqui tá sempre ocorrendo revelações, né? Semana passada eu descobri que tô velho, aí agora aqui encontro o Thiago. Nossa, cada semana uma novidade aqui nessa turma. Então vamos lá, gente. 222 dias para o Enem. Tô contando os dias para o resultado. Esse é o próximo slide, meu querido. Olha aqui, né? Como que o assunto de hoje cai no vestibular? Então, a gente vê aqui 2% no Enem, 1% na Unesp primeira fase, 0 na Unesp segunda fase, 2% Unicamp primeira e segunda fase, 1% na FUVEST primeira fase, 0% na FUVEST segunda fase. Lembrando que 0% não significa que nunca caiu, ok? Sobre o assunto de hoje, eu digo o seguinte, lembra que eu falei semana passada que eu trabalho com os últimos 5 anos. Então, todo ano eu revejo, então o ano mais antigo sai da contagem e entra o ano mais recente e assim sucessivamente. Este assunto da aula de hoje é... Então, a gente chama aqui de conceitos fundamentais, mas podemos colocar aqui noções de astronomia, noções de localização, né? A gente vai pegar, juntar aqui um pouco de geodésia, são os par de... É aquele conteúdo que aparece com um nome diferente, bizarro, em cada material didático que você pegar, beleza? Então, olha só, gente, o que eu quero dizer sobre são clássicos, conceitos clássicos. O que eu posso dizer sobre o conteúdo de hoje? É um conteúdo que vem aumentando a sua frequência no vestibular. Se a gente pega 10 anos atrás, não caía, né? E conforme a gente está chegando nos dias atuais, ele vem caindo mais, né? Então, apesar de ser baixa aqui as porcentagens, é grande a probabilidade de aparecer, porque ele vem aumentando a frequência. Vão ter conteúdos que eu vou falar que é o contrário, gente, ó, tá aqui com bastante, ó, mas ele tá em decréscimo, ele vem sumindo do vestibular, porque os vestibulares vão se alterando, beleza? Então, o conceito de hoje é um que vem aumentando. Então, para falar em conceito clássico, cara, vamos lembrar lá da tia Maricota, professora da 4ª série. Todo mundo teve uma tia Maricota, professora da 4ª série. Eu costumo dizer que tia Maricota não é necessariamente o nome dela, mas é o estado de espírito, né? Todo mundo teve uma tia Maricota. Lembra aquela tia Maricota que pediu para você fazer 347 Rosa dos Ventos na folha, né, no papel de seda ou no papel manteiga, que aí você fazia, queria fazer com canetinha, porque você já achava que você era grande,
Aí você ia fazer com canetinha, aí zoava tudo, estragava a folha, tinha que começar tudo de novo. Era uma desgraça, né? Todo mundo teve uma tia Maricota, todo mundo passou por isso. Eu sei, todo mundo passou por isso. E aí eu sempre pergunto assim, gente, para que valeu a pena você fazer 347 Rosa dos Ventos lá na quarta série? Né? A única coisa que você guardou disso é que o norte é em cima. Né? É a única coisa que você guardou disso aí. Eu gosto de falar assim, imagina que se cai uma questão no vestibular, velho, que coloca ali uma Rosa dos Ventos, né? Então os caras vai lá, bota ali a questão no vestibular, assim, aquela questão, né, pesada, assim, né? Bota uma Rosa dos Ventos ali, assim, né? E pergunta para você assim, ó, né? Complete, né? Complete com os bagulho. Aí você vai lá e manda ver, né? Tipo, aqui em cima, cara, aqui em cima, tô ligado que aqui em cima é o norte, velho. Ok, beleza. Aí você lembra também que o contrário do norte era o sul, beleza. Aí você vai lá e bota um S aqui, assim, eu mandei bem, mano, mandei bem. Beleza. Aí vai e tá aí os outros dois. Aí você joga para Deus, né, mano? Aí você joga para Deus ali, tipo, sei lá, aqui, né? Você sabe que o leste vai ser para um lado, o oeste vai ser para o outro e vai na fé e beleza. Cara, eu tenho certeza que muitos de vocês aí se confundem com leste e oeste. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês confundem para que lado é leste e oeste. E por que eu tenho certeza que muitos de vocês se confundem? Pedir para desenhar o Mapamundi e para pintar. E para pintar, né? Aí você ia pintar os países, as capitais, né? Era muito da hora. Galera, por que a gente se confunde? Porque, para começar, ensina a gente errado, né, cara? Ensina a gente que o norte é para cima. Gente, eu digo o seguinte: o norte ele fica no norte. Por mais bizarro que pareça isso, tá? O norte ele fica no norte. A Rosa dos Ventos, ela é um referencial que a gente criou, a gente determinou esse referencial e a gente deu esses nomes aqui, norte, sul, leste, oeste. Só que isso vale de referenciais. Cima e embaixo não existe, porque o planeta ele está solto no universo, então não existe um cima e embaixo. A gente convencionou, né, que aqui é norte, aqui é sul e beleza. Tão maluco isso que o norte geográfico fica no sul magnético e vice-versa, né? Então, assim, essas convenções ela tem esses seus problemas. E aí, gente, pode muito bem aparecer mapas, né, no vestibular que estão de ladinho, que estão de ponta cabeça e coisas afins, né? Então, cuidado com pensar no norte para cima, né? E aqui não tem o que fazer, gente. Você tem que decorar, né? Mesmo onde está esse norte, o sul, o leste, o oeste, essa relação entre eles. Você tem que achar um jeito. Existem vários métodos mnemônicos, crie o seu, ok? E pensar que tudo vale de referencial. A gente usa isso nos hemisférios, que a gente vai falar, né, ainda hoje sobre essa questão. Porém, o hemisfério tem coisas que estão no hemisfério sul, mas que são ao norte. Um exemplo bem tosco, a região norte brasileira. A região norte brasileira é no norte do Brasil, mas está no sul do planeta. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões referenciais. Hoje a gente vai falar muito de referencial. Referencial aqui vai ser importante. Tipo, onde eu estou e o que eu estou vendo e como que eu estou trabalhando com tudo isso, ok? Aqui eu tenho alguns nomes que podem ser usados para se referir a estas localizações: norte, sul, leste, oeste. Boreal vocês já ouviram, né? Aurora boreal. A aurora boreal só tem no Polo Norte? Sim, só tem no Polo Norte, porque boreal é referência a norte. Existe um fenômeno igualzinho à aurora boreal no sul, só que não chama aurora boreal, chama aurora austral. Beleza? Do mesmo jeito que só existe floresta boreal no norte. No sul seria floresta austral. Beleza?
Boreal refere-se a norte, austral refere-se a sul. Austral, lembrem-se da ilha que fica no sul, a grande ilha do sul, a Austrália. Beleza? A Austrália não é que é a ilha do sul, tá? Mas a Austrália é a terra mais ao sul. Deram o nome de Austrália porque era o lugar mais ao sul que foi descoberto. Ok? Setentrional e meridional também pode ser utilizado. Lá na aula de Milton Santos, quando a gente divide, por exemplo, o continente africano, no continente africano a gente chama de África setentrional, né, o que está no norte, ok? E África subsaariana. Por que não chama de meridional? Porque não chama, uai, porque eles chamam de subsaariana, podia chamar de meridional. Quando a gente regionaliza o continente asiático, a gente tem lá a Ásia Meridional, né, que é ali a região que pega a Índia, a Paquistão, etc. Então, esses dois nomes são referentes a norte e sul também. Então, posso usar qualquer um deles, tudo está valendo, ok? Do mesmo jeito que o leste e oeste, a gente pode utilizar oriental e ocidental também. Na sociologia, a gente pode falar, né, da simbologia de Oriente e Ocidente e tal, mas aqui a gente pode usar também numa questão geográfica, né, o que está a leste e o que está no oeste. Quando a gente regionaliza a Europa, né, normalmente a gente chama, né, um lado da Europa de leste europeu e o outro lado da Europa de Europa Ocidental. Poderia chamar de Europa Ocidental e Oriental, poderia chamar de leste da Europa e oeste da Europa, tanto faz. A gente pode utilizar qualquer um desses termos. O último ponto que eu quero falar aqui, que eu quero frisar dessa questão da Rosa dos Ventos, que a gente fez tanto com a tia Maricota, é que a gente pode utilizar em questões ou no nosso cotidiano, além da letra, ao invés da letra O, a letra W, de West, e ao invés da letra L, a letra E, né, de East. No inglês, norte e sul mantém a letra NS, né? Então, North e South, mas oeste e leste muda. Eu, nas minhas aulas, eu costumo sempre utilizar as letras em inglês. Sumaré, por quê? Porque você é um anglófilo? Não, não é por isso. É só para evitar, porque como a gente vai usar números, né, para quando eu chegar em coordenadas geográficas, só para não confundirem o O com zero. Então, aí quando eu te fizer a bolinha, vocês sabem que é um zero. Quando eu utilizar o W, vocês sabem que é oeste. Vocês podem utilizar de qualquer jeito, sem problema, tá? Caiu uma questão, sim, caiu uma questão na Unicamp, falando de ventos. Caiu uma vez que eu achei muito bonitinha na Estadual de Londrina, na UEL também, que você precisava ter a visualização disso aqui. Caiu uma vez na UERJ, no Rio de Janeiro, que tinha um mapa que é de um uruguaio, é uma artes plásticas, né, que a América do Sul de ponta cabeça, tal. Então, assim, isso costuma aparecer. A Unesp gosta muito de trabalhar com isso. Eu sou apaixonado pela prova da Unesp, tá? Já confesso para vocês, assim, ao longo do ano eu vou falar muito bem várias vezes da prova da Unesp. Eu considero o melhor vestibular do país, tá? É a prova da Unesp. Eu acho ela muito fofinha. Eu não fiz Unesp, eu fiz Unicamp, mas isso não me impede de gostar, né? De falar bem da prova da Unesp. E pelo contrário, eu xingo muito a prova da Unicamp. Eu acho a prova da Unicamp uma merda. Eu considero o pior vestibular do país, a prova da Unicamp. Horroroso.
o vestibular. Não só a sua elaboração, como a sua correção e como o seu cálculo de nota. É aquela coisa bizarra que você não tem a mínima noção de como você teve aquela nota lá, porque eles fazem aquelas contas doidas que só eles entendem, né? E eles falam, sua nota é 347. Você fala, beleza, velho, de onde saiu essa porra desse 347? Não sei, né? Veio, né? É isso, aceita e bora para frente. Bom, galera, então vamos começar aqui, né, falando destes padrões, tá? Imagina, antes da gente começar, 347 tinha tipo 9 questões. Como que eu cheguei na nota 347? Né? É um negócio assim, mano. É mais ou menos assim a Unicamp. Aí você vai lá pegar no manual da Unicamp e tá lá. Essa disciplina, ela é peso 3, mas ela vale meio, e essa disciplina é peso 2, mas ela vale o dobro, e essas coisas doidas. Tem aquela NMO, tem disciplina que não é prioritária para você, mas você tem que tirar acima de um valor, e tem disciplina. É uma doideira a prova da Unicamp. Galera, qual terá sido, né? O que provavelmente foi o primeiro padrão? Então vamos entrar aqui na ideia dos padrões, porque a gente vai. Eu começo aqui com nossa Rosa dos Ventos, porque a gente vai usar as referências desses pontos cardeais, tá? Qual provavelmente foi o primeiro padrão que a humanidade percebeu? Muito provavelmente foi o primeiro. Qual terá sido o primeiro padrão? Vocês conseguem imaginar qual foi o primeiro padrão que a humanidade conseguiu perceber no planeta Terra? Onde nascia o sol e onde ele se punha? Acho que assim, acho que até antes de onde nascia e onde se punha tá claro, tá escuro, tá claro, tá escuro, tá claro, tá escuro, tá claro, tá escuro, tá claro, tá escuro. Muito provavelmente esse foi o primeiro padrão. Né? Tá claro, tá escuro, tá claro, tá escuro, tá claro, tá escuro, tá claro, tá escuro. Né? Pode ser que não tenha percebido que é a Terra girando, né? Pode pensar assim, sei lá, talvez foi, né, o Sol, né, que está girando em torno da Terra, mas o claro e escuro muito provavelmente foi o primeiro padrão. Tanto que é daqui que a gente vai começar a determinar um monte de coisas, né? A nossa divisão de tempo vem daqui, né? E a nossa divisão de tempo, olha só, a gente utiliza para... aí o Thiago está ouvindo lá no canto, assim, ele vai me dar bronca daqui a pouco. A nossa divisão de tempo, ela segue uma numeração que não é decimal, né? É o hexadecimal, né? Então, divisão por 60 tal. E vem daqui, né? Tanto que depois que a gente mudou o tempo da rotação, na verdade, a hora foi determinada primeiro pela rotação, e depois, quando a gente acertou as nossas contas, que a gente mudou aqui esse tempo, né? Então, quanto tempo demora para a Terra girar em torno do seu próprio eixo? Ela demora aproximadamente 24 horas. No geral, a gente vai usar 24 horas. Pouca utilização aqui desse 23:56. Só por desencargo, gente, ó, as civilizações, né, que desenvolveram a matemática, como eu falei, elas estão mais ou menos nessa linha aqui, ó. Elas pegam mais ou menos essa faixa aqui, ó. E não é por acaso, né? A gente vai ver que nessa faixa aqui é onde, primeiramente, a gente vai conseguir perceber padrões. Como eu falei para vocês na semana passada lá a reunião caiu assim no final do nosso tempo aqui, e ficou aquela galera, coisa perdida, volta, não volta, volta, não volta. Então agora eu vou aproveitar. Ó, tem 1 minuto e meio aqui assim para a reunião fechar sozinha. A reunião ela fecha sozinha, né? Porque aqui tem 40 minutos. E aí é o seguinte, não vai precisar voltar nesses minutinhos finais, tá? Como que a gente vai fazer a partir dessa semana? Sempre eu vou deixar aqui para vocês um desafio do Sumaré. Então aqui é tipo uma questão, só que um desafio, né? Então vai entrar aqui temos que pensar algumas coisas e ver se a gente consegue puxar
algumas outras coisas aqui para responder essa questão. Isso provavelmente não seria uma questão de vestibular, né? Porque envolve algumas coisas doidas aqui. Então, aqui, ó, dá um print nessa tela, dá um print. Agora é o momento, dá o print, porque a reunião vai fechar daqui um minutinho. Printou! Então é o seguinte, ó, nesses minutinhos aqui, que vai faltar para acabar a aula aqui, tenta pensar sobre esta questão, tenta pensar sobre isso, ver se vocês conseguem responder. Né? Eu e o Oz viajando para o Rio de Janeiro, um dos dois vai chegar com o braço queimado. Né? Tenta responder qual de nós dois chegou com o braço queimado. Perceba que no chute você tem 50% de chance de acertar, né? Mas eu quero aqui que vocês justifiquem, né? Por que que um dos dois, por que que só um dos dois, ok? A próxima aula nossa é daqui a pouco, né? Tem uma aula do Bates, depois é a minha, e aí eu volto pensando sobre essa questão aqui.